Oi, gente! Hoje já é o nosso quarto encontro para eu mostrar como foi que eu fiz esse edredom super charmosinho, de retalhos, delicioso de fazer, uma diversão, um passatempo, uma terapia. E nesse vídeo ele vai começar a ganhar forma, vai ganhar vida. A gente vai ver ele se transformando de pedacinho em pedacinho, se transformando numa peça única. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, tem o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, todos são vídeos curtos, gostosos e dá para você acompanhar e fazer a sua peça. Como eu falei nos outros vídeos, você não precisa fazer um edredom, mas você pode, indo por essa técnica, fazer uma almofada, um joguinho americano, um caminho de mesa, o que você quiser. Mas você pode seguir essa técnica indo no meu passo a passo. No nosso vídeo anterior, eu mostrei como eu fiz um esquema de como ficaria a nossa colcha, como é que eu ia dispor cada bloco. Aqui eu estou refazendo o esquema já na prática. Por quê? Alguns tecidos, na hora que eu fui fazer, faltou esse tecido, então eu vou mudar, vou... Então agora eu estou com os tecidos, com os blocos na mão, eu vou montando o esquema, contando e conferindo para ver se eu tenho a quantidade que eu preciso, para ver se está tudo certo. Eu vou dar uma repassada rápida em como a gente faz o esquema, mas se você quer ver detalhado o passo a passo, assiste o vídeo 3, lá tem tudinho. No esquema, cada bloco é representado por uma letra, ou um nome, um número. Você vai colocar um nome para o seu bloco. E aí a gente vai desenhar a nossa colcha. No lugar onde vai ser o bloco A, a gente vai colocar de preferência no papel quadriculado, cada quadradinho representa um bloco. E aí a gente vai colocando. Depois eu confiro, vejo se eu tenho a quantidade certinha de blocos. E a gente já vai vendo o desenho se formar. Eu repeti esse processo com cada tipo de bloco até que eu tivesse o esquema da minha colcha desenhado no papel. Depois disso, teve uma parte bem divertida que eu copiei aquela representação, separei um espaço no chão da minha casa para eu colocar a colcha e verificar se era isso mesmo que eu queria. Então agora eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz no papel, só que ao invés de colocar letras, eu estou colocando o bloco que corresponde àquela letra. Estou colocando cada um no seu lugar. Nessa hora que você está vendo, as portas estavam abertas para ter uma iluminação melhor e ventou um pouquinho, então tirou alguma coisinha do lugar. Aí já dava para ter uma noção de como ficaria. Observa bem os 4 blocos do meio. Depois desse esquema pronto, eu fotografei, filmei e mostrei para algumas pessoas. E todo mundo que olhava me dizia: por que tem um símbolo do nazismo no meio? Por que tem uma suástica no meio? Ou parece uma suástica? E aí me deu um desespero, porque eu tinha feito todo o meu planejamento, mas eu não imaginei que, olhando de longe, ia lembrar e muito uma suástica, um símbolo nazista. Então, quando eu achei que estava tudo pronto, que eu ia passar a costurar para juntar os blocos, eu tive que parar, repensar e planejar novamente o centro. Então, aqui eu peguei os blocos do centro, sobrepus e eu vou fazer um outro tipo de bloco de patchwork. Então, eu peguei os blocos iguais, coloquei um em cima do outro e tracei uma linha de canto a canto. Em seguida, eu vou alfinetar e eu vou passar uma costura, não exatamente no risco que eu fiz, nessa marcação que eu fiz por último. Eu vou passar 2 costuras, uma do lado esquerdo do risco e a outra do lado direito do risco. As 2 costuras vão ficar a meio centímetro dessa marcação, que é a minha margem de costura para isso. Então, eu tenho um risco central, passo uma costura meio centímetro depois desse risco, passo outra costura meio centímetro antes desse risco. Vou repetir para que fique bem claro. Coloco os meus tecidos, meus blocos, um sobre o outro, 2 blocos iguais, e aí eu vou passar um traço na diagonal para fazer uma marcação. Em seguida, passo uma costura
do lado esquerdo desse traço a meio centímetro de distância e outra do lado direito desse traço, também a meio centímetro de distância. Vou fazer esse procedimento 2 vezes, usando 4 blocos. Depois da costura pronta, a gente vai cortar, dividir esse trabalho ao meio e aí sim a gente vai cortar exatamente no risco que a gente fez, seja com tesoura, com cortador circular, mas a gente vai cortar exatamente naquele risco central que a gente fez na diagonal. O bloco, ele vai ficar dessa forma. E aí, a partir dele, eu tracei um novo desenho para o meu centro, para mudar aquela imagem que eu tinha de uma suástica. Fiz algumas experiências, gostei dessa combinação e esse é o novo centro da minha colcha. Como você pode observar, ele é composto novamente de 4 blocos, só que agora são blocos que foram divididos na diagonal para fazer um desenho diferente. E esse é o formato da colcha completa. Quando ela estiver pronta, eu acabei mudando também as laterais, mudando somente a posição, assim, para uma coisa que ficasse mais harmoniosa. E eu gostei dessa combinação e é dessa forma que eu vou costurar agora, bloco por bloco, unindo. Vou fazer as linhas e depois que eu tiver cada linha pronta, aí eu vou unir uma linha na outra para fazer o topo completo da minha colcha. Para fazer cada linha, eu fui colocando cada bloco que iria ficar um do lado do outro, eu coloquei direito sobre direito e passei uma costura de meio pé de máquina unindo esses dois. E aí eu fui colocando mais um bloco unindo com o pé de máquina, até que eu fizesse essas tiras compridas que são as linhas. E agora, com as linhas prontas, eu vou colocar uma linha sobre a outra, direito com direito, vou alinhar pelas costuras que eu fiz para unir os blocos e vou depois passar uma costura prendendo uma linha na outra. E assim eu fui fazendo, a minha colcha foi crescendo e cada vez incluía mais uma linha da mesma forma, colocando lado direito com lado direito e passando uma costura, sempre observando a margem de meio centímetro. Essa foi uma fase muito gostosa, porque você vê o seu trabalho ganhando forma e aí você já começa a pensar no forro e no topo. No meu caso, eu usei um forro marrom escuro, liso, eu usei percal, porque assim eu não preciso fazer emenda no meio do meu forro, eu queria o forro inteiro. E para dar largura, eu precisei de mais do que 1,40 de largura. O percal, ele tem 2,60 de largura, então deu e sobrou. No final dessa etapa, eu já tinha esse produto com o formato da minha colcha. E agora eu vou deixar para o próximo encontro para mostrar para vocês sobre a colocação da manta, do forro e o quilting. Obrigado pela companhia, espero que você esteja se divertindo e que você esteja programando pelo menos o seu projeto também.